Finalmente, galera, a batalha começou e pelo que o Kajin Koji disse no capítulo, Sarada e o Mitsuki não vão derrotar o Ryu e o Boruto entrará em ação. Mas tem um porém, do porquê isso afeta o Mangekyo Sharingan da Uchiha. A batalha entre Sarada e Mitsuki e Araya contra o Ryu se iniciou com eles na vantagem, mas agora estão todos encurralados. O motivo na verdade era bem simples, do porquê eles estavam ganhando, por conta da espada do Araya que anulava a areia de ferro, então isso fazia com que os ataques do Ryu fossem inúteis. Não importa o quão forte ele seja, se suas habilidades estão sendo anuladas, de nada adianta. Nem sempre é sobre quem tem mais poder, mas sobre técnicas e estratégias de batalha. O que fez o vilão Shinju parecer ter fraco na nossa expectativa. E foi assim com o Hidari também, que é o clone do Sasuke. Na teoria é para ele ser superior ao Ryu, Matsuri e Mamushi, mas ainda assim foi derrotado em Konoha. Só que entre os pontos não analisados de quem considerou o Hidari fraco. Primeiro que o Shinju solou geral antes do Boruto aparecer, sem menor esforço, e até o Konohamaru não conseguiu fazer nada. E o Chidori da Sarada fez apenas um arranhão na costela dele, e ela teria sido ali devorada. Sem contar que o Hidari, mesmo sem estar esperando o ataque, conseguiu sentir as estacas do Kawaki vindo pra cima dele e desviar delas. E seguindo a lógica da Moegi que não tinha nem metade da força do Sasuke e agora sua Shinju ficou poderosa, o do Uchiha é pra ser muito superior. Só que esse julgamento e expectativa dele ser muito forte entrou em decadência por ser derrotado. Mas para destruir ele precisou do Boruto, Sarada e no final o Kawaki chegou e anulou a marca de garras dele e destruiu seu corpo. O fato dele ter sido derrotado pelo Boruto e retornado, já sabemos que vai rolar muita coisa envolvendo ele e a Sarada, que no momento o Hidari segue na dimensão, enquanto a Uchiha está no deserto lutando contra o Ryu Shinju. E neste capítulo, o Kajin Koji disse uma coisa ao Boruto que revela pra gente que ele viu mais coisas em sua visão. Mas tem um jeito certo para fazer isso no momento certo, na verdade. E o Koji sabe disso, por esta razão que está segurando o Boruto. Não apenas isso, como também o modo que o Konohamaru será salvo da Matsuri e quem vai ajudar ele. Finalmente, as coisas começaram a tomar um rumo diferente e ficou claro o que está prestes a acontecer, porque agora o Araya não tem mais sua espada que anula a areia de ferro do Ryu, sem falar que o Shinju nem usou seus verdadeiros poderes ainda. Se tratando do Shinki, ele deve ter dominado novos tipos de habilidades, além da que vimos o Ryu fazer, e ele tem um jeito irritante que pode parar a luta o mais fácil possível, com suas partículas de areia que são capazes de mobilizar o oponente. Não apenas isso, como controlar eles como marionetes. Nesse caso, o Ryu pode simplesmente colocar a Sarada para lutar contra o Mitsuki, usar um deles como ferramenta, e não tem nada que possam fazer sem a lâmina seladora, sem mencionar o fato de que o Ryu pode invocar ainda mais desses Tsumeakas. Então, mais o poder dele e mais de 20 garras sujas, e a Sarada e Mitsuki, além do Araya e Yodo, tendo que lidar com os Tsumeakas, e ainda teriam que cuidar do Ryu. Olhando para este lado, dá pra gente ver o quão desvantagem eles quatro aqui estão. Não apenas eles, mas o Konohamaru também. O cara, além de estar preso pela Matsuri, está sozinho, um oponente tão forte quanto o Ryu. E se os dois já está dando trabalho, se os três aqui decidissem atacar Konoha ou ir atrás de alguém, seria praticamente impossível lidar com eles. No entanto, o Jura não está nem um pouco com pressa. Se ele tivesse realmente a fim de destruir tudo, já teria ido atrás do Boruto, ou acabado com Konoha para o Uzumaki aparecer, mesmo ele gostando da cultura da Vila da Folha. Então Matsuri e o Ryu terem ido até o deserto é na verdade o menos preocupante. Por outro lado, o Koji disse que o Boruto não poderia ajudar eles, mas agora não parece ser o caso, já que ele falou novamente para o Boruto ficar na dele, mas desta vez revelando pra gente que é inevitável. De certo modo, sim, Sarada e Mitsuki são fortes, comparado a 3 anos atrás. Progrediram, e o Mitsuki consegue até mesmo usar seu modo eremita, sem se preocupar com seu corpo, porque antes, toda vez que ativava essa transformação, tinha que ir até Orochimaru para resolver os efeitos colaterais, e vendo ele agora contra o Ryu, e nem sequer disse que seu modo eremita era perigoso para ele próprio, além de que já começou a luta no modo sábio, só mostra que seu corpo foi aprimorado. A gente aqui estamos falando simplesmente do Orochimaru. É de suspeitar que ele não tenha apenas modificado o corpo do Mitsuki para aguentar o modo Senin, como talvez possa ter colocado algo a mais em seu corpo. Já a Sarada, que vimos dela contra o Ryu é que a Uchiha mal ativou seu Sharingan. E o motivo disso é bem óbvio, gasta muito chakra. Claro que um oponente como o Ryu tem que ficar em alerta, mas na luta que tiveram, se observar bem, não tinha porquê, já que o Araya podia anular a areia de ferro. Então ela evitou de manter ativado, gastando chakra à toa, mas usou quando atacou com o Chidori. No caso é necessário, né, do Sharingan para usar o Chidori. De todo modo, pelo menos a Sarada não foi humilhada de começo. Mas agora mudou o cenário. Tanto ela quanto o Mitsuki estão em apuros. É mais provável que eles apanhem agora, se não tiverem mais uma carta na manga.
E pra gente que estamos acompanhando toda essa confusão, o melhor caminho e mais insano seria a Sarada ativar o Mangekyo dela. Mas infelizmente pode não acontecer, porque o roteiro tá com um forte indício para um outro caminho, que sinceramente eu prefiro a Sarada e o Mitsuki sozinhos, derrotando ali o Ryu. Mas agora, quando o Kajin Koji apareceu com o Boruto, eles perguntaram pra Ida como estava indo a batalha no deserto, e ela disse que o Konohamaru estava em apuros. Mas o Uzumaki que nem ligou pra isso, ele só queria saber da Sarada mesmo. E foi nessa hora que o Kajin Koji disse isso aqui. Entendo que queira ir correndo pra lá, mas se contenha, ainda não é o momento. Ele disse ainda, ou seja, para um bom entendedor, meia palavra basta. E só revela pra gente o que já esperamos, porque ele disse que ainda não era a hora. Isso quer dizer que o Boruto vai poder ajudar, mas no momento certo. E como Koji vê o futuro, ele sabe exatamente quando será. E se não bastasse esse indício reforçando a volta do Boruto em ação contra o Ryu, tem outro que já aconteceu antes, que talvez agora você não esteja se lembrando, mas é só dizer o nome que você vai entender. Mitsuki. Claro, se você está acompanhando o mangá. Porque, como vimos anteriormente, antes da luta começar, o Mitsuki tinha encontrado o metal do Boruto, que ele usa para se teleportar com o Hiraishin, e o moleque guardou com ele. Cara, sério, se o Boruto ir ajudar a Sarada e o Mitsuki, vai ser insano ver ele contra o Ryu, tipo uma revanche contra o Shinki. Mas já seria algo meio que a gente estava esperando, porque até a fala do Kajin Koji mudou. Antes ele tinha dito, para não interferir. Agora ele disse para o Boruto se conter, porque ainda não era o momento. E aí entra o Mangekyo Sharingan da Sarada, que a gente tanto quer ver também. Porque o Ryu, ele vai dar um couro neles agora que estão sem a lâmina do Araya. E o Boruto deve chegar na final praticamente. E então o Mangekyo, que a gente quer ver ela usar, não vai rolar. Então com o Boruto usando o Hiraishin aparecendo na frente deles, por conta do metal que está com o Mitsuki, não será necessário o Kimoto fazer a Sarada ir além. E fora que assim abriria brechas de roteiro para salvar o Konohamaru. Ou seja, o Boruto pediria para o Mitsuki ir salvar o Konohamaru, e que ele e a Sarada cuidariam do Ryu. E aí teríamos a referência do exame Chunin do passado, com eles dois mais velhos agora contra o Shinki vilão. E o que eu mais quero ver mesmo, cara, é como o Boruto lidaria com a areia de ferro do Ryu, que pode imobilizar o corpo dele e ainda controlar o seu corpo. Será que ele utilizaria o estilo vento para dissipar as partículas de areia ao redor dele? Ou um jutsu novo, como um vórtice ao redor do seu corpo para dispersar os grãos de areia de ferro? Já que o Boruto agora consegue destruir a barreira de ferro do Ryu, já que seus Rasengans estão muito mais evoluídos. Fora que ele pode voar e desviar de todos os ataques do Shinju. Imagina, ele voando com a Sarada e arremessando ela pra cima do Ryu, com o Tio usando a Chidori ou dando aquele socaço no estilo Sakura. Pra mim seria incrível ver essa revanche deles dois contra o clone do Shinki. Apesar de parecer previsível demais de que pode acontecer, do Boruto ir até o deserto e ajudar a derrotar o Ryu, na minha opinião seria magnífico. Por outro lado, eu entendo quem não quer que isso aconteça, porque o Boruto tá sempre salvando o dia. E fora que isso atrapalharia da Sarada ver o Mitsuki sendo gravemente ferido e se abalar ali emocionalmente, e desta maneira ativando o Mangekyo Sharingan. Entre essa expectativa do Boruto ir parar no deserto, eu prefiro muito mais ver o Mangekyo da Uchiha, até porque seria a primeira vez que veríamos ela usando seu poder. Mas com o Boruto ajudando, tá na cara que é mais um jeito deles deixar o Mangekyo Sharingan dela para usar contra o Hidari. E se o Boruto ajudar, o Ryu será derrotado mesmo, e aí teremos mais uma narrativa. Eles pegam o fruto do Ryu e salvam o Gaara, e o próprio Kazekage, que de fato também está caçando o Boruto, pode acabar dando uma trégua para o Boruto, de não mandar os Shinobis da areia caçar ele, por salvar o Shinki e ele também. O renegado e criminoso que deu um fim no Hokage seria mais uma forma do Boruto ganhar confiança do Gaara, mesmo ele querendo dar um fim no Boruto, por conta da onipotência que faz ele acreditar que Uzumaki matou o Naruto. Entretanto, o Jura pode aparecer no deserto, assim como Kajin Koji disse, mas não acho que dará mais uma batalha, que parece muito que depois dessa luta dos Shinjus, teremos mais explicações, diálogos de Konoha, Boruto e entre outras coisas. Mas na sua opinião, o Boruto vai ajudar a destruir o Ryu, Sarada e Mitsuki vão derrotar ele sem a ajuda dele? E o Konohamaru, o que você acha que vai acontecer com ele? Mano, só comenta aí sua opinião. E não se esqueçam, trarei mais análises do mangá e com base nesse capítulo também. Então estarei te aguardando no próximo conteúdo. Valeu, fui!